Vivam todos. A palavra deste domingo pode nos parecer muito básica, muito simples e pode nos parecer que é chuva no molhado, porque nós já estamos tão enturmados com Jesus e com este seu discurso que ele tem toda a razão. Já abandonámos os rituais hebraicos, que muitas vezes dizemos que eram desprovidos de sentido, que eram apenas encenações, praticamente, ou coisas esvaziadas de verdadeiro sentido. Mas se nós ouvirmos até ao fim esta palavra, veremos que ela também nos inquieta. Porque aquilo que se trata para os fariseus é, de facto, de um ritual que está profundamente ligado à tradição rabínica, sobretudo fora de Jerusalém. Quando eles estavam na diáspora, eles agarravam-se muito às suas tradições para manterem a sua identidade, a sua integridade tradicional, para manterem bem os seus ritos de origem que os definiam e que os ajudavam também a identificar-se perante os outros. E um deles, de facto, era este, o da pureza, de lavar cuidadosamente as mãos. A palavra cuidadosamente também pode ser até ao pulso, antes de qualquer refeição. E vão dizer a Jesus, olha, os teus discípulos não fazem isso. E Jesus ataca-os, curiosamente, a palavra certa parece ser essa, não está aqui no nosso texto, mas mostrando que eles também desvirtuaram os preceitos no que era o seu âmago, o preceito de cuidar o pai, de cuidar da mãe, os preceitos antigos em nome de outros interesses e de outras conveniências que eles tivessem na altura. Mas, de facto, se olharmos para esta questão ritual, nós também nos devemos perguntar até que ponto é que tantas vezes nas nossas celebrações e na nossa liturgia nós não acabamos demasiadamente agarrados ao rito e não sorvemos verdadeiramente o seu conteúdo espiritual, o seu verdadeiro alimento para a nossa vida, para que seja consequente nas nossas ações. Talvez fiquemos muito mais perturbados se numa Eucaristia falta algum rito ou aquilo não está exatamente como nós havíamos de ser, do que se os ritos estão todos cumpridos plenamente e se a missa corre toda muito bem, independentemente de saírem todos porta fora e já ninguém se lembrar ou já ninguém der sentido nenhum ou já ninguém der nenhum seguimento àquilo que acabou de celebrar, àquilo que acabou de ouvir e de escutar. E de facto, esta pergunta coloca-se-nos: até que ponto é que os nossos ritos são, de facto, tão importantes e tão fundamentais? Se me perguntarem assim de chofre, eu digo, não, os ritos são importantes, gosto deles, os ritos ajudam-me, dão-me serenidade interior, introduzem-me na própria oração, guiam a minha oração, guiam a minha disponibilidade, os rituais, todos os ritos que nós vamos celebrando, os ritos, a maneira como entramos, a maneira como paramentamos, a maneira como preparamos o próprio altar, há uma série de ritos que, na verdade, eu gosto deles e ao longo dos anos aprendi a vivê-los e a exercê-los, a experimentá-los, a realizá-los com muita alegria, com muito fruto, se calhar em alguns outros dias mais cansado, com monotonia, como quem apenas faz de cor. Mas aquilo que Jesus vem dizer é: olha verdadeiramente ao interior, olha verdadeiramente ao mais profundo. E depois, saltando por cima dessa parte que eu dizia que era o ataque de Jesus, não aparece no Evangelho de hoje, Jesus afirma: não há nada que entre no homem que o possa tornar impuro, o que sai do seu coração é que o torna impuro. Os seus discípulos ficaram confundidos com estas palavras, voltaram a interrogar Jesus sobre isso. Eles ainda não tinham entendido, ainda não tinham compreendido. Jesus fala de 12 vícios, 6 no plural, 6 no singular, mas todos eles que na verdade atacam o homem moralmente. As outras questões, a comida impura, o que quer que fosse, mesmo comida estragada, isso ataca o nosso físico. Pode-nos fazer até bastante mal, pode-nos deixar até bastante quebrados fisicamente, mas não nos tornam impuros. O que verdadeiramente... Esta impureza que Jesus fala, ela é de facto muito mais profunda. Por isso, neste dia, eu sublinharia estes 2 pontos. E garanto-vos que me sinto mesmo inquieto com eles. O primeiro,
qual a importância dos ritos e até que ponto é que eu agarro demasiadamente os ritos e perco a espiritualidade, o alimento, a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo que está por detrás e que está presente nessa celebração, nessa palavra, até mesmo nos ritos e pelos gestos. E num segundo momento, até que ponto é que eu estou mais preocupado com o que de fora me pode afetar, não é? O que de fora me pode tornar impuro, ou até que ponto é que eu estou a trabalhar naquilo que me torna impuro a partir de dentro. E perceber que isso sim, essa impureza é aquela que atinge o âmago do meu ser. A outra não. A outra, bem, até posso morrer de alguma intoxicação alimentar, certamente. Mas não atinge o âmago do meu ser como atinge cada um destes vícios, cada um destes pecados graves que o Senhor Jesus aponta e que brotam do nosso coração e que nos tornam verdadeiramente impuros. Neste dia, bendigamos a Deus e peçamos ao Senhor que esta palavra nos faça verdadeiramente mergulhar num diálogo, numa oração, numa escuta de Jesus. Que Jesus ilumine os nossos caminhos.